discernir assim, discernir qual maneira? Qual é a cidade que Deus quer, irmão? O que Deus quer de fato de nós, igreja? Qual, assim, a sua percepção de Jesus? O que Deus quer da gente? Deus, ele quer que a gente cumpra uma missão. Lá em 1 Timóteo 1,15 vai falar que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Uau! Essa é a missão de Jesus. A missão de Jesus é salvar, é a salvação. E nós precisamos fazer com que esse Jesus, o Jesus que salva, o nosso Deus, o nosso Salvador, ele seja conhecido. Seja entre crianças, seja entre jovens, adolescentes, adultos. Nós precisamos propagar. Deus, ele quer uma cidade que se arrependa. Uau! No livro de Lucas, ele vai falar o nome de algumas cidades, mas antes ele vai falar assim. Lucas 10, 13, ele vai falar assim: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. O contexto aqui é que essas cidades aqui, elas não se arrependeram. Então será que Deus um dia vai falar para São Gonçalo: ai de você, São Gonçalo, porque você não se arrependeu? Nós precisamos ser propagadores do Evangelho para que a nossa cidade ela se arrependa. Deus quer cidades que se arrependam do seu pecado. E quando a gente olha e fala assim em cidade, a gente pensa nas pessoas, né? Mas uma cidade não é só feita de pessoas. Ali dentro dessa cidade tem uma cultura. Dentro dessa cidade tem um governo. Tem tantas outras coisas que nós precisamos alcançar também. Nós precisamos alcançar. Sabe por quê, Rafael? Porque daqui a 100 anos as pessoas que existem aqui em São Gonçalo não vão existir mais. 100 anos atrás, as pessoas que estavam 100 anos atrás aqui não estão hoje. E aí? Nossa. O que é alcançar uma cidade? Qual é a cidade que Deus quer? Nós precisamos deixar um legado. Uau. Porque se a gente alcança uma cidade, daqui a 100 anos o que vai acontecer com ela? Nós precisamos deixar um legado. O que é deixar um legado? É você apresentar o Evangelho a uma cidade e você alcançar essas pessoas e fazer com que essas pessoas alcancem a sua geração. Uau. A próxima geração. Porque a Bíblia vai falar lá no Salmo 100 que Deus é um Deus de gerações. Deus é um Deus que vai alcançar uma geração e essa geração ela precisa alcançar a outra geração. E como que a gente faz isso? Nós precisamos ensinar. O tema de hoje aqui é o ensino. Então, se a gente alcança uma cidade hoje, as pessoas que estão hoje, essas pessoas que hoje foram alcançadas, elas precisam alcançar a sua geração, para que a próxima geração ela honre a Deus, ela ame a Deus sobre todas as coisas, e a próxima geração também tem que aprender isso, para que a outra geração também seja alcançada. A gente tá passando um bastão, né? É um ciclo, é um legado que a gente precisa deixar. Eu preciso, como pai de família, como sacerdote do meu lar, eu preciso alcançar o coração do meu filho. E o meu filho, ele precisa aprender que ele também precisa alcançar a outra geração também. E assim vai. Porque simplesmente alcançar uma cidade hoje é muito bom. Vamos fazer isso, vamos lutar por isso. Mas além de alcançar, nós precisamos ensinar essas pessoas que forem alcançadas a também alcançarem os seus. Para que a outra geração também não seja uma geração obstinada e rebelde, como diz lá no Salmo 78. Mas que seja uma geração que honre a Deus, que seja fiel assim. Essa é a cidade que Deus quer. Uma cidade que se arrependa. É uma cidade que alcance também as outras gerações e que tenha um legado. Essa questão que você falou de legado, passar o bastão, né? A gente viu o final da trajetória paulina do Paulo, né? Um tempo atrás a gente até conversou. Poxa, como é que é o final de vida dele? Ele pede pra, olha, traz a minha capa, traga os meus livros e traga os meus pergaminhos. Como que você, no seu último dia de vida, você vai morrer, cara, e você pede pra ter pergaminhos?
caminho, falando de caminho, capa, falando de ministério e livros, cara. Ele tá queimando ainda, tá no final dos seus dias, mas ele ainda tá meditando nos livros. Ele tá no final dos seus dias, mas ele tá se preocupando com a geração futura. Assim, ou seja, eu quero passar a capa para alguém, eu quero passar os pergaminhos, aonde o evangelho ainda não foi alcançado ainda, eu preciso passar isso para alguém, preciso passar isso para Timóteo, para Tito, para Epafrodito, para Epáfras. Então, assim, a preocupação de passar o bastão, isso é muito prazeroso, pastor Marlon. Fico assim impactado da importância que a igreja tem na cidade e aquilo que Deus quer. Ele quer que a gente se arrependa, ele quer que a gente se prostre. E Mike Duke diz que o avivamento é quando Deus vem morar na cidade. E se encaixa no que você falou, uma cidade arrependida, ele vem, não tem como. É só a gente lembrar da cidade de Nínive, né? Qual foi o que Jonas anunciou? Arrependa-se. E se a gente estava meditando nisso de Jonas, é possível alguém ficar triste por causa do avivamento? Eu acho que aqueles usurpadores, né? Aqueles que não querem que as pessoas não conheçam a palavra. Porque ele ficou triste com Deus, cara. O Senhor falou, mas ele ficou triste, cara. Então, assim, vai ter pessoas que não vão ficar tristes por causa do avivamento da cidade que estão tocando por causa do evangelho, então, né? Sim. Mas, assim, a gente tem que não olhar e observar essas pessoas, né? A gente tem que olhar para Cristo, olhar para a obra que o Senhor ele quer fazer. É engraçado, né? A gente falando de Tessalonicenses, pega o povo bereano, né? O povo está ensinando, Paulo está ensinando, daqui a pouco vem eles. Uma coisa da escritura. Tá faltando hoje a gente ser mais bereano? Com certeza. Eu acho que quando a gente ouve uma palavra, né, a gente tem que ter esse discernimento, né? Será que realmente é o Senhor falando? E a gente tem que basear nossa vida na Bíblia. Então nós precisamos, vamos ver lá se realmente é isso que Deus está falando. Vamos perguntar até mesmo até o pregador. Eu acho que para um pregador, você chegar e perguntar para ele algo que ele falou, que você teve alguma dúvida, vai ser muito bom para ele, né? Porque ele vai melhorar, ele vai ficar feliz por você estar prestando atenção, né? Porque quando a gente prega, a gente tem que ter essa preocupação. Será que as pessoas estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Será que as pessoas estão ouvindo aquilo que eu ouvi antes de Deus? Nós precisamos ter essa consciência, que as pessoas elas nos ouçam e entendam. Sim. E toda vez que quando Deus falou, as pessoas entenderam, porque Deus é claro. Deus é uma pessoa que nos fala claramente. Basta a gente tirar, né, os empecilhos dos nossos ouvidos e ouvir realmente, né, com o nosso coração, com a nossa mente, aquilo que Deus quer falar. Atos 17, verso 10, diz que ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá chegaram, foram a uma sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica. Olha só que interessante, cara. Tessalônica. E tinha a mente aberta na Tessalônica. E ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. E todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Ou seja, você está ensinando a verdade, você vai conferir. E é aquilo, né? A gente só confere no domingo, mas na segunda-feira a gente já não lembra mais da mensagem. Eu costumo dizer assim, meus amigos, eu esqueço do louvor. Não sei qual louvor tocou, mas a mensagem eu lembro. Eu lembro mesmo que ele ministrou lá em Sião, quando eu fui, ele pregou sobre Ezequias, o rei Ezequias, lembra? Sobre não deixar entrar na casa, abrir as portas para todo mundo. Olha quanto tempo tem isso. Eu falei, rapaz, eu preciso preservar minha casa, minha família, qualquer um que pode entrar. Então assim, eu gravei, cara, a mensagem. Eu gravo, Bíblia. Agora, louvor, esqueça. Né? Louvor não é muito minha praia, não, mas assim, a gente se esforça, né, cara, pra poder orar, meditar na palavra. E eu fico feliz, pastor, por poder recebê-lo aqui em casa. Estamos chegando no fim do nosso café, né? Esse café é muito importante. Vi que o senhor trouxe materiais, irmão. Fala um pouco desses materiais. Eu não me considero um escritor, né? Cheio de livros, meu Deus. Mas, assim, Deus deu, né, esse dom, então a gente está exercendo, eu e minha esposa. Nós temos esse primeiro livro, né, Pais Cristãos.
Instruindo Filhos à Luz da Palavra de Deus. Foi lançado em 2018, nosso primeiro livro. Foi um desafio que uma professora nossa nos fez. Em 2 meses depois desse desafio, o livro estava em nossas mãos. Agora, você me pergunta como que aconteceu isso? Não sei. É Deus. Eu já tenho. Depois, meditando na palavra, veio uma frase lá no texto de Números. Foi assim, aliança de paz. Falando sobre Finéias. Aí eu falei, caramba, que palavra poderosa, aliança de paz. E aí eu fui e logo pensei no título, A Família em Aliança de Paz, que eu queria escrever muito um livro sobre essa questão da família. E saiu esse livro em 2019, uma grande bênção. Em 2020 foi esse daqui, A Bíblia Você é Criança. Top, seja já. Esse daqui é mais especificamente para quem trabalha com criança e também quer aprender sobre o Evangelho. A gente falou aqui um pouquinho sobre a questão do Evangelho, né? Aqui eu escrevo como nós anunciamos esse Evangelho, o que é esse Evangelho. Então, se você está interessado em saber mais um pouquinho sobre o que é o Evangelho, como você pode pregar o Evangelho, embora aqui eu esteja falando mais especificamente para criança, mas a mensagem ela é para qualquer pessoa, qualquer idade. Extremamente teológico. Sim. Extremamente teológico. E esse daqui foi o mais recente, né, 2022, que é também mais voltado para o Ministério Infantil, para quem trabalha no Ministério Infantil. Inclusive meu filho está aqui na capa. Esse aqui eu escrevi em parceria com outras 2 amigas e irmãs que também trabalham com o Ministério Infantil, do curso que a gente dá, que é para formar líderes e professores de criança. Então, desse curso saiu esse livro aqui. Uau. E até o final desse ano sai outro. Ô, glória, amém, Jesus. Nossa, pastor Marlon, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, que é difícil parar o senhor, né? Só Jesus mesmo, e irmã Cíntia, pastora Cíntia. Então, muito obrigado, que vocês possam ser muito abençoados pelo café, pela mensagem que foi falada aqui. E, pastor Marlon, nos vemos em breve, tá bom? Em breve. Te amo, irmão. Obrigado. Até Jesus voltar. Amém. Vamos anunciar até Jesus voltar. Até que venha. Amém, irmão. Fique com Deus e vamos pregar o Evangelho.